Saudações! O tema da vez, dentro do processo administrativo tributário, nulidades, suspensão, extinção do PAT e provas, que você vai gabaritar de primeiro no dia que você for cobrado para saber se realmente você sabe ou não, que é no dia da prova do concurso maravilhoso. Pois bem, nós estamos vendo o PAT, que é um processo administrativo tributário, que ele decorre de uma infração fiscal, e essa infração foi gotejada, foi formalizada através de um auto de infração. Nesse auto de infração, está contextualizando qual foi a infração cometida pelo contribuinte e a penalidade que lhe foi aplicada. E aí, se o contribuinte não paga, a gente já sabe, né? Se ele não paga, ele vai se defender, vai ter aquele cabo de guerra, que a gente já tratou anteriormente, onde de um lado vai ter o contribuinte, de outro lado o fisco, e aí o processo administrativo tributário é exatamente um instrumento para dizer quem tem razão em relação a essa infração fiscal. Portanto, do PAT eu tenho um julgamento. Esse julgamento, nós temos os resultados, que a gente chama de procedente, ou seja, o auto de infração realmente foi correto aos olhos do julgamento, o julgamento que passou pela primeira instância, segunda, né? Então, transitou em julgado, o auto foi procedente. De qualquer maneira, na primeira instância, que é na célula, lá na CEJU, que a gente já viu naquele organograma, se é procedente, claro, o contribuinte ele pode entrar com os recursos, que a gente vai ver na nossa aula final. Mas muito bem, mas o resultado do julgamento, seja na primeira instância ou na segunda instância, são esses aqui que a gente vai destacar para você agora, né? O primeiro deles é a possibilidade do resultado ser procedente, ou seja, o auto está ok. A outra possibilidade é ser parcialmente procedente. O auto está ok, mas não é bem assim, né? O julgamento considerou que apenas parte do auto de infração é que estava correto. A autuação fiscal foi feita corretamente apenas num pedaço. O auto de infração procede, mas somente em uma parte, não é integralmente, como foi apontado pelo auditor fiscal. E aí o outro resultado é a improcedência, ou seja, o auto improcede. O julgamento não concordou com a infração fiscal, né? O fiscal, o auditor apontou qual foi a situação concreta de infrações cometidas pelo contribuinte, apontou a penalidade, mas o julgamento não concordou com absolutamente nada com a auto-infração, ou seja, improcede a autuação fiscal. A outra possibilidade é a nulidade do auto de infração. O auto, né, ele foi feito, aqui você vai analisar os vícios que tornam o auto nulo, que a gente vai destacar aqui. E a outra possibilidade do auto que esteja em julgamento é a extinção, que a gente também vai analisar aqui em detalhes. Beleza? Então vem comigo, que a gente vai aprender isso bem legalzinho, né? Tudo isso aqui a gente vê em detalhes no nosso curso específico de especialista em ICMS, onde a gente analisa o ICMS do começo até o processo administrativo tributário. Isso aqui é só para enfeitar a informação e você ficar mais situado com o tema processo administrativo tributário, que pode não ser afeito para muitos dos concurseiros, né? Mas então vamos se ligar no que pode ser cobrado, que vai dar tudo certinho para você. E aí, então, se liga nas nulidades do PAT, que a lei é a 15.614 de 2014, que a gente já falou demais dela, mas o artigo 83 traz para nós o que a gente precisa saber para acertar na nossa prova. São absolutamente nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou autoridade impedida ou com preterição de quaisquer das garantias processuais constitucionais, devendo a nulidade ser declarada de ofício pela autoridade julgadora. Ou seja, não interessa em primeira instância ou segunda instância. Se eu estou diante de um vício apontado pela lei como um vício que torna nulo o auto, a autoridade tem que declarar de ofício, o julgador tem que dizer o auto é nulo e aponta o caso de nulidade. Então, nós temos 3 situações que estão aí para nós na tela que causam nulidade. É uma autoridade incompetente, uma autoridade impedida ou com preterição de quaisquer das garantias processuais constitucionais, devendo a nulidade ser declarada de ofício pela autoridade julgadora.
Se liga aí que eu falo já já o que é cada um desses bichinhos aí de tá encarnado. Pois bem, a participação de autoridade fiscal incompetente ou impedida não dará causa à nulidade do ato por ela praticado, desde que tenha, na consecução do ato, a participação de autoridade fiscal em efetivo exercício e plena competência de suas funções. O que está dizendo aqui o parágrafo único? Se eu tenho em uma ação fiscal, um auto de infração foi lavrado, mas foram dois agentes fiscais, dois auditores, um estava impedido ou era incompetente, mas eu tinha um outro plenamente competente. Então, o parágrafo, se liga aí no parágrafo único, se ligue nele, né? Que ele está dizendo para nós que a participação de uma autoridade fiscal incompetente ou impedida não dará causa à nulidade do ato por ela praticado, desde que tenha, na consecução do ato, a participação de autoridade fiscal em efetivo exercício e plena competência de suas funções. Foi lavrado um auto de infração, ele tramitou em julgar, ele está tramitando no contencioso, o contribuinte questionou a nulidade. E aí o julgamento analisa o feito, ele aponta a nulidade, que é uma incompetência ou um impedimento, e aí verifica-se que o auto de infração tem dois agentes fiscais autuantes que lavraram o auto. Um realmente estava impedido ou incompetente, mas o outro estava em exercício pleno de sua competência. Portanto, neste caso, não pode ser apontado como um vício passivo de nulidade. Belezinha, então? O decreto 32.885 de 2018 é o decreto que regulamenta a lei do PAT. Aí ele detalha para nós exatamente a questão das nulidades para efeito que a gente precisa complementar em relação ao que seja uma autoridade competente, impedida e caso de preterição de direito de defesa. Vamos lá? Então, o artigo 55 repete o 83 em relação aos atos nulos, né? E aí o parágrafo primeiro vai dizer para nós, considera-se autoridade incompetente aquela a quem a legislação não confere atribuições para a prática do respectivo ato. De novo, considera-se autoridade incompetente aquela a quem a legislação não confere atribuições para a prática do respectivo ato. Né? No mundo real, da Cefaz Ceará, o que é muito comum. Temos os auditores fiscais da Receita Estadual e o auditor fiscal da Receita Estadual, mas adjunto. Esse auditor adjunto não tem competência, por exemplo, para fiscalizar uma empresa na auditoria de estoque. Portanto, uma auditoria de estoque, uma auditoria fiscal plena realizada por um auditor adjunto, é uma autoridade incompetente para realizar esse tipo de ação fiscal. É considerada autoridade impedida aquela que esteja afastada das funções ou do cargo, não disponha de autorização para a prática do ato, pratique ato extemporâneo ou com vedação legal. Né? Então, afastado, por exemplo, a pessoa está de férias e lavrou o auto de infração. Se o auditor fiscal estiver de férias e ele lavrar um auto de infração, esse auto ele pode ser julgado nulo porque a autoridade estava impedida. Não é isso? Ele tinha um termo de início e um termo de encerramento. Encerrou a fiscalização e, após o encerramento da fiscalização, lavrou o auto de infração. Né? Então, ele praticou um ato extemporâneo, fora do período da ação fiscal. Belezinha? Então, a autoridade competente é aquela ação realizada pelo agente, mas que ele não tinha competência na lei para realizar aquele feito fiscal. Né? E é impedido, o caso mais comum que nós temos, a pessoa está de licença, de férias, e aí, neste caso, ele não poderia realizar a lavratura de um auto de infração. Impedido. Tranquilo? Então, repare que ele define bem direitinho para nós, só para deixar mais refrescante a nossa cuca. Legal. Já o parágrafo terceiro vai dizer para nós que considera-se ocorrida a preterição do direito de defesa qualquer circunstância que inviabilize o direito ao contraditório e da ampla defesa. Por exemplo, numa ação fiscal, o auditor identifica omissão de entrada
Olá, omissão de saídas, né, venda sem nota, a partir de levantamento da sua conta financeira, não é isso? Então, ele argumenta que houve omissão de saída e faz a historinha todinha no auto-infração, sempre levando para a conclusão de que, de fato, a empresa teria vendido sem nota, em função daquele levantamento da conta financeira que ele identificou lá, ingresso de receita na conta bancos e tal, né? Mas, em nenhum momento, ele acosta aos autos planilhas ou documentos que, de fato, comprove que houve omissão de receita. Então, essas planilhas, esses documentos, seriam necessários para que o contribuinte pudesse se defender, né? Para não causar preterição ao direito de defesa. Poxa, se você está me acusando, eu tenho que exercer a minha defesa. Se você disse que eu pratiquei o erro, mas não mostra, não demonstra, como é que eu posso me defender dessa situação concreta, né? Então, um outro caso comum que nós temos de preterição do direito de defesa, que eu posso destacar para vocês, é em relação aos autos de infração do trânsito de mercadoria. Em algumas situações, seria necessário, primeiro, ser lavrado um termo de retenção para verificação. Se eu estiver diante de uma das possibilidades que, primeiramente, deveria ter sido lavrado o termo de retenção, dando um prazo de 3 dias para o contribuinte regularizar, se a norma prevê essa possibilidade da retenção, não é isso? E o auditor fiscal não fez essa retenção antes da lavratura, ou não deu, ou fez, e antes de 3 dias já lavrou o auto, então, neste caso também, nós temos preterição do direito de defesa, não é isso? Porque tudo que você acusa o contribuinte, você tem que dar o direito para ele se defender, e se aquele caso era passível de regularização, e você não deu o prazo que a própria lei assim determina, então você preteriu o direito de defesa do contribuinte. Beleza? Então, está bem destacado para nós as 3 situações que vão dar luz à nulidade do auto-infração. Autoridade incompetente, está aqui a definição para nós, aquela a quem a legislação não confere atribuições para a prática. Autoridade impedida, aquela que esteja numa situação que não pode realizar nenhum ato, que é o caso comum, esteja afastada das funções ou do cargo, como, por exemplo, férias, licença, está à disposição de outro órgão, conforme portaria publicada no Diário Oficial, não dispõe de autorização para a prática do ato, né? Porque os atos são vinculados, pratique ato extemporâneo ou com vedação expressa, que é a vedação legal. Ou então, ocorrida a preterição do direito de defesa, que é qualquer circunstância que inviabilize o direito ao contraditório e o da ampla defesa. Isso no mundo real, pessoal, a advogada adora alegar isso aqui, né? Que é a preterição ao direito de defesa. O contribuinte não pode se defender, papapá. Muito bem, se realmente for, é caso de nulidade. E aqui, aquela mesma situação que a gente definiu, que a gente demonstrou aqui no parágrafo único, do 83 da lei, também nós temos aqui no artigo 55 do decreto regulamentar da lei. A participação de autoridade fiscal incompetente ou impedida não é causa de nulidade do ato por ela praticado, desde que na consecução do procedimento tenha a participação de uma autoridade em efetivo exercício e em plena competência de suas atribuições. É o que eu chamei aqui um incompetente, mas incompetente. Tem uma auto-infração, ele foi lavrado. Uma autoridade estava impedida ou incompetente, mas o outro auditor fiscal, que também assinou o auto e consta na ação fiscal, estava plenamente competente. Belezinha? É legal, né? O processo administrativo é muito legal, pessoal. Tem uns detalhezinhos, mas é legal pra caramba. Bom, ainda dentro das nulidades, vamos lembrar o que diz. Nós vimos os casos de nulidades, né? Autoridade impedida e incompetente preterição ao direito de defesa. Aí o artigo 84 da lei 15.614 continua narrando algumas circunstâncias. Bom, ele vai dizer para nós que as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. As irregularidades ou omissões passíveis de correção
não serão declaradas nulas. Ponto. Se no curso do processo administrativo tributário for aventada alguma nulidade pela defesa, se for verificado que essa irregularidade apontada ela era passível de correção, então não pode ser declarada a sua nulidade. Quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes atingidos, faz-se a reabertura de novo prazo, que é para o contribuinte se defender, né? Para fim de pagamento com desconto, previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para apresentar impugnação, que é a defesa, né? Podendo a defesa que tenha sido interposta ser aditada, não é isso? Ou ser complementada, caso em que o aditamento será circunscrito ao tópico ou itens objeto da retificação. Belezinha? Porque, como tem muitas situações concretas que pode ser de, mas esse ato seria nulo, mas de repente essa nulidade aventada foi só um documento que não causaria nenhum problema no processo, né? Nem maculava a ação fiscal. Você faz a correção, né? É como se tivesse dado um stand-by, é feita a correção, e aí você abre para que o contribuinte pague com desconto, se for o caso, ou faça a sua defesa normalmente. Ora, considerar-se-á sanada a irregularidade se a parte a quem aproveite deixar de arguí-la na primeira ocasião em que se manifestar no processo. Considerar-se-á sanada a irregularidade se a parte a quem aproveite deixar de arguí-la na primeira ocasião em que se manifestar no processo, né? Ou seja, poderia até ter alguma inconsistênciazinha, mas você fez a defesa, né, apresentou a defesa em primeira instância, que foi quando você se manifestou pela primeira vez, e deixou de arguí-la, você deixou de destacar que tinha uma situação lá que causaria nulidade. Então, se você não arguir, é como se a irregularidade tivesse sido sanada. Considerar-se a sanada a irregularidade se a parte a quem aproveite deixar de arguí-la na primeira ocasião. Ou seja, se a defesa apresentada naquele primeiro momento, que é quando ele se manifestou, não arguir, a irregularidade, portanto, né, está como sanada. As irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas, como a gente destacou, e aí o parágrafo 3º vai dizer para nós que a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. A parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. Se a defesa, né, foi o causador da nulidade, ou ela teve participação nessa nulidade, não pode ser arguída. Belezinha? No pronunciamento da nulidade, a autoridade declarará os atos a que ela se estende chamando feito a ordem para fim de regularização do processo. No pronunciamento da nulidade, a autoridade julgadora declarará os atos a que ela se estende chamando feito a ordem para fim de regularização do processo. A nulidade de qualquer ato só prejudicará os atos posteriores que deles sejam dependentes ou consequentes. A nulidade de qualquer ato só prejudicará os atos seguintes, né, decorrentes, que deles sejam dependentes. Né? Ou seja, eu tenho aqui um processo em curso, alegado a nulidade. Se esse ato repercutir no ato seguinte, aí sim vai alcançar, vai prejudicar. É o que está dizendo aqui para nós. A nulidade de qualquer ato só prejudicará os atos posteriores que deles sejam dependentes ou consequentes. Se forem independentes, nem o ato seguinte tiver relação com o anterior, não causa a sua nulidade. A nulidade é um dos casos, pessoal, dentro do processo administrativo tributário mais puxado pela defesa. Às vezes é o jus esperneando, não tem muita brecha, e aí você vai procurar o chifre em cabeça de cavalo, né? E o chifre em cabeça de cavalo no processo administrativo tributário normalmente é buscando uma brechazinha de que se quer enquadrar em nulidade. Por isso que é cheio de detalhes. Viu?
Continua, o parágrafo 6º. Repare que o 84 ele fala das irregularidades ou omissões passíveis de correção. Nós estamos no 6º parágrafo, onde a norma trata das particularidades. As incorreções ou omissões do auto de infração e a inobservância de exigências meramente formais que não constituam prejuízo à defesa não acarretam a nulidade do ato administrativo, desde que haja elementos suficientes e possíveis à determinação do sujeito passivo, a natureza da infração e o montante do crédito tributário. Nesse ponto aqui tem demais. Tem demais, né? É exatamente onde fica o último suspiro do jus esperneando, né? Mas a norma está muito clara. As incorreções ou omissões do auto de infração e a inobservância de exigências meramente formais que não constituam prejuízo à defesa não acarretam nulidade, né? Mas o advogado, a defesa adora puxar esse gancho, né? Por exemplo, você cita um dispositivo, né? Você vai citar um dispositivo e erra o número da lei. Só que o enquadramento está muito claro, certo? As incorreções ou omissões do auto de infração e a inobservância de exigências meramente formais que não constituam prejuízo à defesa não acarretam a nulidade do ato administrativo. Aí uma ressalvazinha. Desde que haja elementos suficientes e possíveis à determinação do sujeito passivo, à natureza da infração e ao montante do crédito tributário. Desse 84 aqui, pessoal, aqui eu aposto nessa parte de nulidade demais, e do 84 aqui, eu apostaria o parágrafo 6º, uma grande possibilidade de ser cobrado na sua prova, o parágrafo 6º, né? Então, uma omissão meramente formal, que não constitui um prejuízo à defesa, não acarreta nulidade, desde que haja elementos suficientes possíveis à determinação do sujeito passivo. Pois bem, e tem mais parágrafo. O 7º, ainda em relação às irregularidades. Percebo que são muitos detalhes no 84, mas eu aposto no 7 e no... Aliás, eu aposto no 6 e no 8, que eu já marquei aqui para nós. O parágrafo 7 vai dizer para nós: estando o processo administrativo tributário em fase de julgamento, a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e dos que culminem a respectiva penalidade constante do auto de infração serão corrigidos pela autoridade julgadora de ofício ou em razão da defesa ou recurso, não ensejando a declaração de nulidade do lançamento quando a infração estiver devidamente determinada, né? Aqui é aquela situação concreta, você coloca artigo 123, penalidade artigo 123, 3A, e seria o artigo 123, 3D de dado, né? Então, você corrige automaticamente e não causa nulidade. E aí o parágrafo 8, que eu aposto demais: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. Meu Deus, aí vai vir uma questão, papapá, e no final vai ter exatamente esse texto aí, ó, estou vendo, né? Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. Porque se o processo administrativo tributário ele busca a verdade real, que é a verdade material, o princípio da verdade material, que a gente já analisou, se ele busca essa verdade real, essa verdade material, né? Ou seja, o que realmente ocorreu, o ato não será declarado nulo se a nulidade não resultar nenhum prejuízo para as partes, né? A parte pode a defesa, o contribuinte pode se defender plenamente. Não houve cerceamento ao direito de defesa. A autoridade era competente. Não havia impedimento. Não trouxe nenhum prejuízo para a defesa. Nada. Então, não pode ser declarada esta nulidade. Quando puder decidir no mérito a favor da parte a quem aproveite, a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade. Olha o parágrafo 9.
Quando puder decidir no mérito a favor da parte a quem aproveite, a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade. Quando puder decidir no mérito a favor da parte a quem aproveite, a autoridade julgadora não pronunciará a nulidade. O parágrafo 10. A apreciação das nulidades, quando possível, deve preceder ao pedido de perícia, né? Então, você faz a defesa, na defesa já pode pedir a perícia. A apreciação das nulidades, quando possível, olha só, cuidado nessa expressãozinha, aqui embaixo do parágrafo 10, né? Quando possível. A apreciação das nulidades deverão sempre ser precedidas de pedido de perícia, né? Se vier o sempre, já não cabe, né? A apreciação das nulidades, quando possível, deve ser precedida ao pedido de perícia. Portanto, cuidado. Se a questão vier, a apreciação das nulidades estão necessariamente ou sempre precedidas de pedido de perícia? Não. A apreciação das nulidades, quando possível, é que deve preceder ao pedido de perícia. E agora, ainda nas nulidades, no 85, quando a Câmara de Julgamento não acolher a decisão de primeira instância, já sabemos, a gente viu lá no organograma, né, que a Câmara de Julgamento é uma das câmaras que pertence ao Conselho de Recursos Tributários, que tem 4 câmaras e ainda pode ter uma Câmara, não é isso? Né? Ainda pode ser, né? Aparecer outra Câmara, que a gente já destacou para vocês. Né? Observe aquele organograma. A Câmara de Julgamento está na segunda instância, né? Lá no Conselho de Recursos Tributários. Quando a Câmara de Julgamento não acolher a decisão de primeira instância, que declarar a nulidade ou a extinção, determinará o retorno do processo à instância singular para a realização de novo julgamento. Né? Primeira instância é monocrático, é singular, é a instância singular, é a instância monocrática, é a primeira instância. Então, quando a Câmara de Julgamento não acolher a decisão de primeira instância que declarar a nulidade, por quê, pessoal? Se a primeira instância, a depender do montante, que a gente já está analisando, né? A depender do montante, se a primeira instância declarar o auto nulo ou extinto, ele está contra a Fazenda Pública. Ele vai recorrer de ofício à segunda instância, né? Então, lá na segunda instância, a Câmara não acolhe, não concorda com a decisão de primeira instância pela anulidade ou extinção. Neste caso, vai determinar o retorno do processo à primeira instância, que é a instância singular, para a realização de novo julgamento. Tranquilo que a gente vai ver mais na frente, dentro do recurso, o chamado reexame necessário. Reexame necessário é quando, a depender de um determinado valorzinho, a gente vai dizer mais na frente, que o julgador de primeira instância julgar contra a Fazenda Pública, ou seja, a favor do contribuinte, ele é obrigado a recorrer para a instância superior, que é a segunda instância. Se ele declarar nulidade e foi acima daquele valorzinho, porque nem sempre o julgador vai recorrer para a segunda instância, viu? Quando é contra a Fazenda Pública. Só a depender de um valor. Vou deixar aqui vocês com água na boca para poder assistir a outra aula, né? Então, a depender desse valor, vai ter o pedido de revisão pela segunda instância, né? Que é o recurso, é o reexame necessário. Então, em primeira instância, foi a favor do contribuinte. O valor é aquele que a norma diz que tem que ter o reexame necessário. Aí ele declarou a nulidade, o julgador de primeira instância declarou a nulidade, subiu para a segunda instância não concordou com a nulidade e o processo volta para a instância singular, que é a primeira instância, para realizar novo julgamento. Instância singular é a primeira instância. Julgamento monocrático, né? Poderá, dentro da primeira instância, pode ter um julgamento colegiado? Pode, a gente já falou, né? O julgamento é monocrático, mas a depender daquela situação que a gente já falou, pode ser que ele necessite de uma informaçãozinha em conjunto para poder trazer a decisão. A gente já falou nisso.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput, esse monte de coisa que eu falei não se aplica, estando o processo administrativo tributário em condições de imediato julgamento, decidindo desde logo se a causa versar sobre questão que aproveite no mérito ao sujeito passivo. Ou seja, o processo não volta, estando ele em condições de imediato julgamento, decidindo desde logo se a causa versar sobre questão que aproveite. Então, neste caso, o processo não volta, né? Nessa situação aqui do parágrafo único, ele não volta para a instância singular. Ele é decidido ali mesmo. Bom, dito isto das nulidades, avancemos na suspensão do glorioso PAT, né? Bom, suspende o PAT. Suspende-se o processo administrativo tributário pela morte ou pela perda da capacidade processual do impugnante. Olha que legal, né? Suspende-se o PAT pela morte ou pela capacidade processual. É caso de nulidade, autoridade impedida, incompetente ou com preterição ao direito de defesa. É causa de suspensão. A morte ou a perda da capacidade processual do impugnante. Requerente no procedimento especial de restituição. Vamos fazer a leitura direitinho, né? Suspende-se o processo administrativo tributário pela morte ou perda da capacidade processual do impugnante, do requerente no procedimento especial de restituição, do recorrente ou do seu representante legal, promovendo-se a imediata intimação do sucessor para integrar o processo, né? Como a gente já viu, o PAT é um instrumento processual dentro do órgão chamado CONAT, Contencioso Administrativo Tributário, que julga atos decorrentes de auto de infração e que eu vou ter também o procedimento especial de restituição decorrente de auto de infração. É assim? Então, eu vou ter um impugnante, eu vou ter um requerente pedindo a restituição porque ele já pagou o auto de infração, eu vou ter um recorrente, que é aquele que pede um recurso, ou o seu representante legal. Beleza? Então, suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual do impugnante, de quem requereu o pedido de restituição, do recorrente ou do seu representante legal. Parágrafo único. Durante a suspensão, é defeso à autoridade competente praticar qualquer ato no processo, ressalvado aquele de natureza urgente, a fim de evitar dano irreparável. Não é isso, pessoal? Durante a suspensão, é defeso à autoridade competente praticar qualquer ato no processo, ressalvado aquele de natureza urgente, a fim de evitar dano irreparável, né? Na suspensão, eu fico muito assim, interessado nesse parágrafo único, que eu até já destaquei para vocês. Sempre que eu marcar de encarnado, conhecido como vermelho, é porque eu quero que você fique ligadão. Durante a suspensão do processo, e está aqui os casos que suspende o processo, é defeso a autoridade competente praticar qualquer ato no processo. É salvado aquele de natureza urgente, a fim de evitar dano irreparável, não é isso? Pois bem, vimos nulidades, suspensão e agora extinção. A suspensão é bem pouquinho, não tem muito esforço, e eu aposto no parágrafo primeiro. Se ligue no parágrafo único. Bom, já a extinção do processo administrativo tributário está lá no artigo 87 da Lei 15.614 de 2014 e vai dizer para nós, olha, extingue o processo administrativo tributário sem julgar o mérito. Se houver o pagamento integral, houver a remissão, houver a anistia, quando o crédito tributário se referir apenas à multa, quando a autoridade julgadora
acolher a alegação de coisa julgada quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou interesse processual. Ou seja, o pagamento integral, o processo estava em curso, e o contribuinte foi lá e pagou. Pronto, extinguiu, não vai ter mais julgamento do mérito, não vai ter mais julgamento do auto de infração. Quando houver a remissão, não é isso? A remissão com 2 S, quando houver essa remissão, a anistia, quando o crédito tributário se referir apenas à multa. Quando a autoridade julgadora acolher a alegação de coisa julgada, né, você vai lá se defender no processo e diz que houve uma situação concreta lá e a autoridade vem, se manifesta e diz que já houve coisa julgada. Extinguiu. Quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou interesse processual. Né? Aliás, quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou interesse processual. A parte não é legítima, né? Nós temos em análise também nessa parte do processo as partes no processo administrativo tributário. A parte, quando não ocorrer a possibilidade jurídica, quando não ocorrer a legitimidade da parte, o interesse da parte no processo também é julgado, também é extinto sem julgamento do mérito. Então, essa listinha aqui é importante, porque pode vir a banca cobrando, falando a expressão julgamento sem julgamento de mérito, e trazendo uma dessas 5 listinhas aqui, né? Pode trazer 2, pode trazer as 5, pode trazer só 3. Então, essa listinha aqui da extinção do processo sem julgamento do mérito é fundamental. Tranquilo? A informação para você é esta aí que você precisa guardar no nosso Kengo maravilhoso, né? Pagamento integral, remissão com 2 S, anistia, mas é anistia somente quando o crédito tributário se referir à multa, cuidado. A autoridade julgadora acolher a alegação de coisa julgada, quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou interesse processual. Para esmiuçar isso tudo aqui que nós estamos falando, é do nosso curso de especialista em ICMS. Extingue-se o processo, agora com julgamento do mérito, pela decadência, não é isso? Que é a perda do direito do fisco lançar, né? Perda do direito do fisco lançar, que em geral são por 5 anos. Quando confirmada em segunda instância a decisão absolutória exarada em primeira instância, objeto de reexame necessário, com extinção do crédito tributário pelo pagamento, quando confirmada em segunda instância a decisão parcialmente condenatória de primeira instância, objeto de reexame necessário. Né? O reexame necessário, que a gente vai ver no nosso último encontro, é aquele que obrigatoriamente o julgador de primeira instância deve recorrer para a segunda, quando ele julgou contra o fisco. Então, guarde a listinha com julgamento do mérito. Extingue o processo com julgamento do mérito. Se é com julgamento do mérito, é porque foi analisado o processo. Foi descoberto que tem decadência, foi confirmado que, em segunda instância, a decisão absolutória exarada em primeira instância, objeto de reexame necessário, né? Quando confirmada em segunda instância a decisão absolutória exarada em primeira instância, é assim, primeira instância foi contra o fisco e ele recorreu de ofício, que é o reexame necessário. Aí, em segunda instância, ele diz, realmente, eu confirmo a decisão de primeira instância. O auto foi improcedente, o auto foi nulo. Ou seja, a segunda instância confirmou a decisão de primeira instância, que foi pela absolvição do contribuinte. Vixe, mas a absolvição parece coisa penal, né? A decisão absolutória é dizendo que o auto foi improcedente, foi nulo, né? Mas aqui no caso que ele é extinto, porque confirma a favor do contribuinte. A decisão de primeira instância foi a favor do contribuinte e a segunda instância confirmou que realmente o contribuinte tem razão. Nesse caso, eu tenho extinção com julgamento do mérito. E com a extinção do crédito tributário pelo pagamento, quando confirmada em segunda instância a decisão parcialmente procedente condenatória de primeira instância. Então, o contribuinte entrou com defesa, que não sei. O contribuinte entrou com a defesa, primeira instância disse que concordou que era
parcialmente procedente. Se foi parcialmente procedente, existe um pedaço que foi contra o fisco. Em função desse pedaço que foi contra o fisco, o julgador de primeira instância recorreu de ofício para a segunda instância, o reexame necessário. Então, só que durante esse curso do processo, lá em segunda instância, houve o pagamento. Então, com a extinção do crédito tributário pelo pagamento, quando confirmada em segunda instância, a decisão parcialmente condenatória de primeira instância, objeto de reexame necessário. Beleza? Então, com julgamento do mérito, são apenas 3. Decadência, confirmada em segunda instância, a decisão absolutória exarada em primeira instância, com que foi objeto de reexame necessário, e com a extinção do crédito tributário pelo pagamento, quando confirmada em segunda instância, a decisão parcialmente condenatória de primeira instância, objeto de reexame necessário. Pegou a visão aí direitinho? Pois bem, extingue o processo sem julgamento do mérito, guarda a listinha. Cuidado se vier remissão com C cedilha, não é com 2S. Pode vir, né? Com julgamento do mérito pela decadência, aqui a segunda instância confirmou que o contribuinte tinha razão, realmente o auto não deveria prosperar, mas foi objeto de reexame necessário. E aqui houve uma decisão parcialmente procedente em primeira instância, a segunda instância concordou e houve o pagamento. Beleza? Olha só, extinção do processo, né? Só que no processo tem provas. Quais são as provas, né? Todos os meios admitíveis no direito. No processo administrativo tributário serão admitidas as provas obtidas e produzidas por meios legais, pertinente à matéria objeto do auto de infração, desprezando-se as provas ilícitas, desnecessárias e protelatórias. Essas provas protelatórias é danada, às vezes, no mundo real, para o contribuinte aparecer com elas, né? É o chamado jus esperneando. Não pode. A autoridade julgadora de qualquer instância, o assessor processual tributário e o procurador do Estado que atuar no processo administrativo poderão solicitar a produção de provas, informações que entenderem necessária à sua livre convicção. Cuidado, quem pode solicitar a produção de provas? A autoridade julgadora de qualquer instância, primeira ou segunda, o assessor processual e o procurador do Estado que atuarem no processo. Os documentos produzidos eletronicamente juntar-se-ão com idêntico teor ao respectivo processo administrativo tributário, observando-se as exigências de segurança deste e de sistema de dados considerados originais para todos os efeitos legais, mediante assinatura digital. O sujeito passivo, quando intimado, deverá exibir ou entregar livros, documentos e arquivos em qualquer meio, inclusive eletrônico, que esteja ou deva estar na sua guarda, presumindo-se a recusa injustificada da veracidade da acusação fiscal. Pesado, né? De novo, porque, sei não, o sujeito passivo, quando intimado, sujeito passivo, né, aquele que está lá no auto de infração, quando intimado, deverá exibir ou entregar livros, documentos e arquivos em qualquer meio, inclusive eletrônico, que esteja ou deva estar na sua guarda, presumindo-se a recusa injustificada na veracidade da acusação fiscal. Lá no decreto 24.569/97, nós temos o artigo 285, 289 e o 305. Bom, esses artigos vão assegurar que o contribuinte deverá guardar os arquivos eletrônicos por 5 anos para apresentar ao fisco quando solicitados. Artigo 285, 289 e 305 do decreto 24.569. Beleza? Tudo isso lá no nosso curso de especialista em ICMS, se ligar. Bom, o parágrafo único vai e arremata para nós. O dever previsto no caput, que é de entregar esses documentos todos, não abrange a prestação de informações a respeito das quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar sigilo em razão do cargo, função, ofício, né? Então, se você tem essa situação concreta que guarda o sigilo, né? E aí nós temos a lei de proteção de dados e tal, né? Aí você não está obrigado a fornecer. Se tiver nessa situação de
guarda em função do sigilo. A autoridade julgadora apreciará livremente as provas, devendo indicar expressamente os motivos de seu convencimento. O que mais? Então, nós vimos provas, eu estou puxando aqui lançamento, porque o lançamento complementar também é uma coisinha interessante que pode ser utilizado como meio de provas, inclusive, né? Que diacho é um lançamento complementar? Quando no curso do processo administrativo tributário e através de realização de diligência ou perícia for verificado agravamento da exigência inicial, será efetuado lançamento complementar pela autoridade competente conforme estabelecer regulamento. Que diacho é verificar agravamento da exigência inicial, né? Bom, se nós estamos no PAT, é um processo. Tem um processo, tem um auto de infração. O auto de infração colocou uma penalidade que a multa era de R$10.000, né? Só que no curso do processo, né, foi verificado através de perícia, diligência, que na verdade era para ser R$14.000. Neste caso, será efetuado lançamento complementar pela autoridade competente, conforme estabelecer em regulamento. Vamos ver o que o regulamento diz? Vamos lá. É o 32.885, é o decreto regulamentar do PAT. Será objeto de lançamento complementar os valores decorrentes de diferenças que resultem em agravamento de exigência inicial, quando verificado no curso do processo e através de realização de diligência ou perícia. Muito bem, como eu já destaquei, no exemplo 10 já apareceu 14, teve o AIR, que é o auto de infração de 10.000, mas o crédito tributário deveria ter sido 14. Então, tem um lançamento complementar. Configurada a hipótese de lançamentos previsto aqui no 42, o julgador deve indicar essa circunstância na decisão, tranquilo? Vai botar isso na sua decisão. Motivos, justificando, embasamento legal e tal. Pois bem, transitada em julgado a decisão proferida, desde que os fatos geradores não estejam alcançados pela decadência, cópia do processo administrativo tributário deve ser encaminhada à célula de revisão fiscal, que é a CEREF, por despacho do gestor da célula de julgamento do presidente de Câmara, com vistas ao lançamento previsto no caput desse artigo. Belezinha? Configurada a hipótese de lançamentos previsto, configurada a hipótese de agravamento da exigência inicial, o julgador vai colocar isso na sua decisão, e se houver trânsito em julgado e não tiver alcançado pela decadência, o processo vai ser encaminhado à célula de revisão fiscal, que é a CEREF. Não é isso? Pois bem, e no lançamento complementar, podem ser utilizados como meios de prova os mesmos documentos que fundamentaram a exigência inicial. Belezinha? É isso o lançamento complementar. E aqui, a gente já falou mais para trás, lembram? De processos que correm de maneira prioritária nos julgamentos, né? Quando a gente analisou a lei, a gente verificou 7 situações que o julgamento tem prioridade. Aí o decreto colocou mais 2. Inclusive, uma delas é o lançamento complementar. Então, essas 7 possibilidades aqui de prioridade no julgamento, a gente já analisou a lei anteriormente, mas apareceu mais 2 no decreto regulamentar, que é a restauração de autos oriundos de extravio, digamos que o auto de infração foi extraviado, né, desapareceu o processo todo. Então, ele foi restaurado. Se ele foi restaurado, foi refeito, ele vai correr rápido, prioridade para poder ser julgado. E aí, uma outra situação também é se eu tiver um auto de infração, não é isso? Oriundo de lançamento complementar. Houve um lançamento complementar, não é isso? Aí ele agora também corre com prioridade. Então, está aqui os 5 que a gente analisou a lei e mais 2 aqui, aproveitando, colocando para vocês. Restauração de autos e lançamento complementar. Nesse ponto aqui que a gente destacou, aqueles valores relevantes, né? A presidência do CONAT, por meio de portaria, no início de cada exercício, fixa os valores que considera como de relevante, né? O que diz o quinto aqui? Representante, se o valor for relevante do crédito tributário,
O que é um valor relevante? Como eu já destaquei, já foi 20 milhões. Então, todo ano, o contencioso é dito uma portaria e diz, no exercício 2021, por exemplo, né, esse valor para correr rápido, que é um valor relevante, é tantos milhões. Então, isso é estabelecido através de uma portaria no início de cada exercício. Pegamos a visão? Pois é isso aí. Tudo de bom para a gente acertar de primeira na nossa prova maravilhosa que você vai ficar de boa e vai acertar.